Bem-vindo ao podcast da Restauração. Shalom, você que está me assistindo, eu sou Josmar Costa e este é o podcast da Restauração. Vamos para a segunda parte da transmissão que fizemos dia 6/8 aqui no podcast. Segue o vídeo aí. Pastor Kersto, Jesus se envolvia com política ou ele evitava isso? Ele foi o maior político da história. O maior político da história. Porque, veja bem, quando ele veio dentro da Constituição de Israel, né? Ele pegou uma Torá totalmente distorcida e inaplicável, porque, veja bem, existe um conceito, que é até um conceito rabínico, sobre Torá Hatá, né, que seria a lei do pecado. A Torá, ela se torna um Hatá quando ela não é aplicada corretamente, e ela não estava sendo aplicada corretamente no primeiro século, e a partir do momento que ele vem e traz uma planificação sobre ela, ele vai mudar todo o andar de uma comunidade. No entanto, que o próprio Joseph Shulam, ele vai trazer uma coisa bem interessante, que tanto o ímpio quanto o justo foi abençoado através da palavra, porque depois do primeiro século, você vê que aqueles países bárbaros, né, os godos, os visigodos ali, até mesmo Roma, mudaram os seus conceitos, né, com a palavra de Deus, porque você vê, muitas pessoas às vezes falam mal da Igreja Católica e tudo, mas a Igreja Católica ela foi fundamental para trazer para o Ocidente conceitos judaicos cristãos. Sim. Por mais que o mundo esteja bagunçado hoje, você vê que, por exemplo, às vezes você vai conversar com uma pessoa que às vezes nem cristã é, um espírita, um kardecista, ele vai ter um conceito de certo e errado bíblico, porque ele cresceu numa cultura judaico-cristã. Sim. Né? Ele vai saber que adultério é você ter outra pessoa, porque ele sabe que a Constituinte fala que aquilo é adultério. Verdade. Entendeu? Ele vai saber o que é certo e errado, porque vai ter um parâmetro de certo e errado. E você vê que hoje muitas questões ativistas, muitos grupos ativistas vão trazer uma anarquia, porque sem lei você não tem que prestar conta para ninguém. Sim. Né? Então, por exemplo, por que às vezes você vê Jesus sendo ridicularizado em algumas escolas de samba de carnaval, algumas coisas? Por quê? Porque se eu apago a imagem de Cristo e da Bíblia, eu vou ter uma anarquia e eu vou poder viver da forma que eu quero. Eu não vou trazer um parâmetro, né? Sim. E você vê que antigamente, mesmo você sendo um católico, você vê o que existia um princípio, né? E esses princípios judaicos cristãos que Cristo trouxe fez com que ele mudasse totalmente a política mundial e alcançasse o mundo inteiro, né? Então Verdade. Você vê hoje um índio lá na Amazônia que é cristão porque ele foi alcançado pela política de Cristo. Muito bom. Vereador Lucas, o senhor acha que um cristão pode entrar na política sem tirar sua fé, sem trair sua fé? Porque existem muitas coisas na política que hoje em dia não tem muito a ver com a fé, né? Não tem muito a ver com a Bíblia. E o senhor acha que dá para alguém se envolver com política sem trair a própria fé dele? Com certeza. Eu vou acrescentar uma situação aqui sobre essa questão. Se Jesus ele foi um político, eu vejo que ele não foi um político convencional. Sim. Que é o quê? Liderar um partido, uma agremiação, né? Mas ele foi um líder espiritual e também social. E as suas atitudes acabaram gerando atitudes, por exemplo, de Pôncio Pilatos, políticas, né? A qual o condenou, né? Porque o considerava como uma ameaça para aquele momento, né? Porque ele realmente foi impactante. E é impactante e sempre será, Sim. né? E aí, vindo para essa pergunta de agora, não, acho que a gente não perde a nossa fé estando dentro da política, a gente não trai a nossa fé, né? Ao contrário, eu entro em muitas casas durante o meu dia a dia, em muitas comunidades, em muitos bairros nobres, ricos, né? Poderosos, e vejo dentro de todas essas visões, né? Essas realidades, na verdade, diferentes, o quanto que Deus ele é fiel e o quanto que ele é justo e o quanto que ele também nos atrai a estar nessa posição, né? Porque, poxa, quando a gente vai dentro de uma comunidade, a gente vê uma comunidade que não tem corrimão nas vielas, a gente acaba praticando justiça. Sim.
E quando a gente vai dentro de um bairro nobre, que a gente vê tudo muito satisfatório, mas a gente vai almoçar numa mesa e a gente vê que dentro daquela família há fragilidades, né, de harmonia, de relacionamentos, a gente acaba vendo o quanto que aquela pessoa também necessita de ouvir essa palavra que nos impactou um dia e que nos impacta todos os dias quando a gente levanta e olha para cima e fala: Senhor, obrigado por mais um dia de vida, né? Então, o que Deus ele vem me mostrando dentro da política, eu posso falar para você que eu me tornei um cristão melhor. Sim. Né? Um cristão que busca mais, até porque para mim tomar uma decisão, eu tenho que orar. Né? Eu oro: Senhor, tô para tomar essa decisão. Quantas vezes eu conversei com o pastor Kerston, esse ano mesmo, né, por situações políticas, a qual nós tomamos cafés e cafés para a gente dialogar, e aí eu pegar uma visão de um líder, né, e observar ele e deixar ele falar para mim de uma forma bem aberta, bem rasgada, aquilo que eu necessitava ouvir naquele momento para que eu tomasse a melhor decisão. E no final, as decisões que eu tomo, quando eu faço isso, são muito melhores, muito mais agradáveis do que quando eu tomo por si próprio. Quando eu não oro, quando eu não tomo um conselho de uma pessoa que tem mais experiência na vida, né? Não só na política, mas na vida, no entorno, né? Porque a Bíblia diz, lá em Salmos, se eu não me engano, Salmos 1, que na multidão de conselhos há sabedoria. Né? Então é muito importante que a gente venha adquirir a sabedoria do nosso próximo. E assim a gente acaba amando o nosso próximo, como o nosso mestre nos pediu que nós façamos todos os dias, né? É que muita gente que me parou esses dias, eu falei sobre essa live, eles até me falaram: não, a política, o cristão não deve se envolver com política por causa que a política é suja. E sempre vai ser suja e aí as pessoas vão se corromper nessa política, né? E eu acho que o que o senhor está falando é que se a pessoa já tem o seu conceito dentro de si, já tem os seus ideais, jamais vai se envolver com essa sujeira toda, né? Na verdade, assim, nós somos luz, certo? Sim, nessa terra. Somos luz. Somos sal da terra. E aonde a luz chega, a treva ela se dissipa, não tem como. O problema maior é o seguinte: não está na política, está no nosso dia a dia, de acordo com a forma que nós buscamos a Deus. O nosso comportamento. Qual a forma que nós estamos buscando a Deus? Verdade. Porque, dependente da situação financeira ou até mesmo do poder, aquilo só vai potencializar aquilo que está dentro da gente. Sim. Se você é uma pessoa arrogante ou prepotente, você tem muito dinheiro, você vai ser uma pessoa snob, você não vai olhar para o seu próximo, você vai estar totalmente ao contrário do evangelho. Independente da sua posição política, social, se você é um empresário, né? Se você é um herdeiro, né? Agora, se nós buscamos ao reino de Deus, tudo aquilo que falta na gente, o Senhor ele acrescenta. Sim. Né? Acrescenta diariamente na gente, porque, poxa, a gente vê tantas pessoas hoje dentro da igreja que infelizmente caem no adultério, por exemplo. Sim. E por que cai no adultério? Porque vai falar que a carne é apenas fraca? Não é apenas isso. Às vezes é a falta do buscar, às vezes é a falta de ter um líder, às vezes a falta de um relacionamento conjugal mesmo com a esposa, de uma forma aberta mesmo, de conversar, falar pra mim, poxa, tá pesando aqui, tá ruim ali. E na política a mesma coisa. Eu tenho 9 assessores dentro do meu gabinete. E se os meus 9 assessores, eles pensarem exatamente igual a mim, a gente vai chegar num limite. E pode ser que algum dia, eu por não ter uma pessoa que me aconselhe dentro do meu próprio time de assessoria, eu venha cair dentro de um laço. Né? Seja ele qual for, financeiro, né? De tomar uma decisão equivocada, de pronunciar uma fala equivocada. Então, quando você se cerca de pessoas que também te criticam de uma forma justa, uma crítica que seja construtiva, nós estamos mais próximos de acertar com o reino também. Sim, né? Então, a gente tem que estar cercado de pessoas que buscam um ideal ao mínimo parecido daquilo que nós buscamos. Isso é verdade. O senhor tinha falado sobre justiça, eu queria que o pastor Kerston nos explicasse um pouco sobre justiça, porque na Bíblia fala muito sobre justiça, né? E eu sei que muita gente que está assistindo também não deve saber sobre o que é justiça na Bíblia. A Bíblia ela vai usar a justiça dentro do conceito de tzedakah, né? Tzedakah, justiça é ser correto, estar correto, né? Então existia parâmetros políticos ali, teocráticos, para que isso houvesse a justiça. Por exemplo, o próprio Shemitah na Bíblia, o ano de jubileu, era um conceito de justiça. Por exemplo, o Shemitah ele era de 7 em 7 anos. Você vai pegar em Levítico 25.
Inclusive, quando você vai pegar estudar a parte do código da Torá, a Torá ela possui Torot, né, que seria instruções ou leis dentro dela. Então, o primeiro código é o código da aliança, o código da santidade, que vai englobar ali a questão do jubileu, e o código deuteronomista, né, que vai ser uma repetição halakhica aqui ali de interpretação para tomar posse a terra, no caso que é prometida. O próprio dízimo é um conceito de tzedakah na Bíblia, sabia? Sim. Porque o dízimo naquela época ele era ministrado como algo que você devolvia ao templo, era acumulado ali no Otsar, que seria a casa do depósito ou tesouro, e aquilo no terceiro ano, que era o ano dos dízimos, era revertido para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, por exemplo, se uma mulher naquela época ela ficasse viúva e não tivesse um parente mais próximo para resgatá-la, o templo fazia a função de cuidar dela, para não passar fome. Isso é justiça social, também, né? Justiça social. No caso social. E você vê que esses princípios, o Lucas, ele aplica aqui na Câmara, né? Dos anos favorecidos. Vê as pessoas que estão precisando, né? Então, por exemplo, o cristão que tem preconceito com política, eu acho que eu vou trazer uma base bem interessante. Os preconceitos, eles existem por ignorância. Quando a pessoa sai da ignorância, ela vai tirar os seus questões do quê? Dos seus questões de preconceito. Todo mundo é preconceituoso, todo mundo tem um preconceito. E os meus preconceitos, eles saíram quando eu deixei de ser ignorante em alguns aspectos. Então, por exemplo, a justiça, ela é feita... Então, por exemplo, a própria igreja hoje, até mesmo os pastores que aplicam o princípio do dízimo e arrecada, capital, é para devolver para a sociedade. A igreja está situada num bairro para ajudar a comunidade da época ali, a comunidade a qual ela serve ali, né? Sim. Então, por exemplo, o conceito sem corrupção, ele é bom. Sim. Ele é maravilhoso. Então, por exemplo, esmolas, que você vê ali em Mateus capítulo 6, ali a palavra eliocine, ali, que é você exercer esmolas ali, é você praticar justiça para aos menos favorecidos, né? Então, cuidar bem do seu próximo é um conceito no caso de justiça. Então, hoje em dia, e você praticar a tzedakah, ou Josmar, a política. Sim. Tá? É você se preocupar com o andar da comunidade. Pô, se tem algum necessitado naquela comunidade que eu vivo e eu me interfiro naquele andar que tá algo ruim, eu sou um político. Sim. E você sabe qual que é o antônimo da palavra, no caso, política em grego? Qual que é? A palavra grega é idiota. Olha só. Aquele que não se interfere no andar de uma comunidade. Caramba. Olha só, muito bom, hein? A gente vai questão anotando forte. isso aí. Essa é questão forte, muito bom, muito bom. Esse conceito de dízimo também, a gente lembra um pouco dos nossos impostos, né? Os nossos impostos são pagos exatamente para isso, né, vereador? Exatamente para isso, mas infelizmente, eu li sobre isso semana passada, fiz um estudo. O Brasil, pelo 14º ano consecutivo, é o país, está entre os últimos colocados nos países que mais revertem o imposto para a benfeitoria da sociedade. Sim. E aí que nós impactamos e se damos bem de frente com a desigualdade social. Né? Que, sendo bem sincero e sem nenhum tipo de demagogia, eu acredito que vai ser impossível, dentro desse universo que nós vivemos, ela cessar. Eu acredito que sempre haverá a desigualdade social. Porém, a nossa missão é o quê? Como igreja, como político, como empresário, é sempre buscar a justiça, independente do que ela seja. E a justiça social é um dos fatores. Mas é algo que nós temos que lutar realmente diariamente, porque é uma luta incessante. Porque o nosso país ele é injusto. Sim. Como que nós arrecadamos trilhões de impostos e nós revertemos pouquíssimos? E batemos né? recordes e recordes a cada ano, né? Exatamente. Então, assim, ver comunidades, como eu puxo sempre o lado da comunidade, porque é onde falta mais. Sim. Né? Sem esgoto, sem uma água que chega a todos os pontos da comunidade. O transporte coletivo, que não traz acessibilidade. Verdade. Né? Com a forma que é devida. Eu não consigo compreender algumas situações tão grandes como essa. Por exemplo, nós somos uma cidade metropolitana, estamos do lado da capital paulista. Sim. E até hoje, nós não temos um metrô que liga a nossa cidade a uma megalópole que é São Paulo. Sim.
que traria muito mais desenvolvimento para toda a nossa região, traria muito melhores mãos de obra, né? De pessoas que viriam de lá para até treinar pessoas que moram aqui, porque toda a tecnologia chega primeiro lá, depois ela vai sendo repassada por todos os confins aqui do nosso estado, né? Então, assim, nós temos um estado muito inchado, que custa muito, inclusive a área política custa muito para o Brasil, né? Sim. E os impostos são revertidos de uma forma a conta-gotas. E o conta-gota de hoje, pinga uma gota hoje numa região, mas só vai pingar numa outra região daqui a anos. Verdade. E nós temos ainda rua de terra, né? Em cidades grandes que eu falo. Aham. Nós temos falta de esgoto, nós temos falta de energia. Sim. E aí vai se tornando um impacto muito grande no final, que são as nossas crianças, por exemplo. Uma criança que ela desce uma comunidade que não tem escada hidráulica, que não tem corrimão, e ela é obrigada a descer 200 degraus para chegar até a sua escola, vamos supor um dia de chuva. Essa criança vai chegar toda molhada, pastor. E quando ela chegar dentro de uma sala de aula, imagine você aqui dentro de uma sala de aula, e você tem uma dúvida na matéria de matemática, mas você chegou molhada na sua escola. Sim. E não porque você quis, porque não tem escada hidráulica e você é obrigado a passar pelo meio de toda aquela enxurrada. E quando você chega lá dentro da sala de aula, você tem uma dúvida, a sua roupa está secando com o tempo mesmo, né? Então você vai ficar com um cheiro ruim, um cheiro de moinho na sua cor, na sua roupa. Sim. E aí você fica tímido de perguntar. E aquela dúvida não se cessa, você vai embora com aquela dúvida e chega na hora da avaliação da prova, porque você teve vergonha de perguntar, porque você estava numa situação se sentindo numa situação tão vexatória, né? Pelo cheiro, pelo molhado ali da sua roupa. Sim. E na prova você vai mal. Sim. E aí você acaba ficando distante daquelas crianças que moram numa qualidade de vida um pouco melhor. Sim, verdade. Então, assim, nós temos que olhar a princípio para os nossos pequeninos, porque, sem nenhuma demagogia, eles são o futuro da nossa nação, eles são o futuro da nossa cidade, e eles que vão desenvolver o nosso país pro bem ou pro mal. Verdade. Né? Então, basicamente é isso. O Josmar, essa questão que o Lucas falou é tão interessante que lá na Suíça, né, Sim. as igrejas históricas, tanto as protestantes quanto as católicas, elas recebem subsídios do governo. Então, por exemplo, se o Lucas ele fosse um político lá, ou você fosse um trabalhador suíço, já é descontado do seu salário, né? Se você falar assim, eu sou protestante, então uma pequena porcentagem do seu salário ia para a igreja protestante. Olha só. Aquilo ali é como se fosse uma oferta, né? Aham. E aquilo ali, a igreja protestante ou católica, ela tem que reverter aquilo pelo benefício da comunidade. Ela tá ali, então, por exemplo, o patriarca ali, que é o pastor ou o padre, ele é remunerado ali com esse dinheiro, e também isso é repassado para a comunidade que está recebendo ali. Caramba, muito Então, bom. por exemplo, antigamente a igreja ela era o Estado. Hoje o Estado ele está também sustentando a própria igreja também. E é bem interessante esse conceito, né? É porque, assim, eu frequento a igreja e também frequento a Câmara Municipal. Né? Faço meu trabalho político. E aonde a maioria das vezes o governo não chega, seja o governo federal, estadual ou municipal, a igreja está lá. Verdade. Né? Então, o papel da igreja dentro de uma sociedade política e politizada, ela é fundamental. Fundamental. Sim. A gente não pode a gente tem que quebrar esses paradigmas, Verdade. quebrar esses tabus, porque senão a gente vai ser governado pelos ímpios, pelas pessoas que pensam totalmente diferente. Sim. E não é só no conceito de crer, Sim. mas nos valores. Até É mesmo o que a gente está sendo atingido agora. Sim, até mesmo a ressocialização, né? A própria igreja consegue chegar nos presídios e mudar vidas, né? Mudar comportamentos de pessoas, né? Exatamente. E isso que o Lucas falou é tão importante, porque quando você observa o papel que realmente a igreja tem que fazer, o que ela faz, e tem muitas igrejas que trabalham sem ajuda nenhuma do governo. Nós mesmos, por enquanto, não temos ajuda nenhuma do governo. O Lucas já nos abençoou, a questão ali do projeto Arado com cestas básicas e tudo. E eu lembro que na época ele tirou do bolso dele. Sim. Do bolso dele. Então, ou seja, a igreja ela chega, ela alcança lugares onde o governo, o Estado, ele não vai chegar. Né? E eu fui resgatado pela igreja. Verdade, pastor. Com certeza. Eu era uma pessoa que vivia no alcoolismo, né? E eu era uma pessoa que era para mim ter um futuro totalmente decaído. E a igreja me resgatou, né? Então, através de Cristo ali.
Então isso, e quantas pessoas que estão conosco ali, que foram resgatadas até da parte da criminalidade, através do amor de Cristo. Então a igreja, ela tem uma função política fantástica. E eu acho que é satânico a pessoa falar, o crente não tem que se envolver com política, porque o crente, ele tem que santificar a política. Porque se você santifica a política, o ímpio não vai governar. E qual que é a estratégia de Satanás? Vamos afastar os crentes da política, porque a gente muda as leis, a gente bloqueia, trava a igreja, e a gente vai oprimir eles. E o crente está lá aceitando isso aí totalmente em paz. Né? Sim. E o senhor acha que isso é possível, vereador, santificar a política? Lógico que é. Lógico que é um processo gradual e passo a passo. Sim. Né? Como a igreja também trabalha, é vida por vida. Vida por vida. Né? Se o nosso Deus, ele é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, é onisciente, onipotente, e todos os atributos o Senhor ele tem, né? Das bondades e das maravilhas, quando nós, pecadores, se arrependemos, a Bíblia diz que ele faz uma festa nos céus. Né? Ele celebra, ele fica feliz. Então, quem somos nós, como pecadores, de no pouco a pouco, no vida por vida, no dia após dia, no segundo após segundo, quando nós tivermos conquistas importantes, não para essa terra, mas para o reino, a gente não comemorar? Então nós temos que comemorar o processo gradual, porque vai ser assim até o fim dos tempos. Né? Então não adianta eu querer ser o salvador da pátria. Né? Eu não sou isso. O meu salvador já morreu por mim. O meu salvador, o nosso salvador já morreu por ti. Né? E por as pessoas que estão nos assistindo. Eu não sou ele. Eu sou um pequeno embaixador de Cristo nessa terra. Nós somos. E como pequenos embaixadores, qual é o papel do embaixador? É dialogar, é apresentar, não é fazer como lá no Rio de Janeiro, né? O Complexo de Israel, olha o nome que o cara colocou. Um grande traficante lá, esse grande que eu falo, que é potente naquela região, né? Não é que ele é uma grande pessoa, uma pessoa que tem influência através do crime no Rio de Janeiro. Ele criou um Complexo de Israel, colocou a Estrela de Davi em tudo que é lugar, né? E expulsou todos os templos, né, de matriz africana da comunidade, daquela região por completo. Isso gera o quê? Isso gera terrorismo. Né? Isso você está perseguindo um povo que crê num determinado Deus ou em entidades, né, como é o caso deles. Mas isso não é a justiça de Deus. Deus ele não nos fez cristãos para que a gente faça isso. Não é pela força do braço, né? É pelo nosso convencimento, né, pastor? É pelo convencimento do Espírito. Verdade. As pessoas, elas mais querem saber da gente, mais do que a gente está falando aqui no podcast, que é muito importante, que é esclarecedor. Porque elas vão conhecer um pouco mais de mim, muito mais do pastor, um pouco mais de você. Mas elas querem saber no dia a dia. Quais são as nossas práticas? Quem é o Lucas com a Natália, que é a minha esposa? Com meus filhos, João e Maria. Né? Quantas vezes... através do pastor Kersten, o meu casamento foi santificado. Que ele gastou tempo ali, né, de sentar com a gente na mesa. Ó, filhos, calma, espaço, né, assim, conduz. E a política é exatamente isso. Quantas vezes a gente fica sentado numa mesa para que a gente dialogue a pessoa por temas políticos mesmo, né? E a pessoa, dentro daquilo que nós estamos falando para ela, ela gera confiança. E o convencimento do Espírito, ele vem através do quê? Através da confiança. Porque também a igreja me resgatou um dia. 2 amigos me resgataram um dia. Né? Eu era um cara que vivia em baile funk, né? Que tinha uma rotina muito degradante. E como o pastor disse, eu também teria um fim muito ruim. Né? Não sei se seria por morte ou se eu sofreria muito, né? Muito mais do que sofro hoje, porque a gente sofre, né? Mesmo sendo cristão, né, pastor? Isso é normal. Mas era uma escolha totalmente desacerbada na minha vida. E um certo dia eu estava num momento ali e o Senhor, ele falou do meu coração, não foi uma outra pessoa. Eu tenho muito mais para você do que isso. E não é sobre as pessoas que estavam ali, é sobre a posição que eu estava ocupando na minha própria vida. E aí 2 amigos meus, grandes amigos, o Léo e o Ike, né? Chegava quinta-feira e esses meninos me ligavam. Vem para casa, vem cá com a gente aqui. E só de eu estar com eles, a gente praticava coisas bacanas. Jogava videogame, jogava futebol, né? Jogava algum jogo ali brincando. E eu estava me distanciando cada vez mais daquela rotina que eu tinha, que se tornou até viciante para minha prática de vida, que é o quê? Sair à noite, beber, né? E tudo mais ali que envolve a noite. Então, através de 2 jovens naquela época, que eu tinha
ali 17, 18 anos, né? Eles eram um da minha idade um pouco mais velho. Uma atitude que eles olharam para mim vida por vida, eu fui alcançado. E ali o Senhor, ele trabalhou comigo sem eles falar, sem me forçar nada. Foi pelo convencimento do Espírito. Eu olhando a vida deles, falei, caramba, esse Deus, ele tem isso para mim também. Então, fui mudando e a gente vai trabalhando dia após dia. Então, é possível sim santificar a política com cautela. A gente não é salvador da pátria. Nós por um, né? Um movimento de cada vez, né? É uma atitude de amor de cada vez, como dizia lá no filme do Todo-Poderoso, A Volta do Todo-Poderoso. Fala uma atitude de amor de cada vez. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para a próxima parte. Shalom!